congestionamentos, desrespeito à sinalização, vias danificadas, pontos lotados, ônibus atrasados e muitas imprudências. Este é o retrato atual do trânsito em Juiz de Fora. A situação da cidade já começa a apresentar características dos grandes centros urbanos. Segundo informações da Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, a CONSET, em 1997, o número de veículos nas ruas girava em torno de 120 mil e eram emplacados de 6 a 7 carros por dia. Atualmente, o número da frota atingiu 160 mil e são emplacados cerca de 20 veículos diariamente. Nos últimos 10 anos, o número de veículos cresceu 25%, enquanto a infraestrutura urbana, como ruas e avenidas, aumentou apenas 6%. O resultado são mais carros circulando e ruas nem sempre estão em perfeitas condições. A cidade já não está comportando tantos veículos como antigamente. São 4 horas da tarde e o trânsito está relativamente tranquilo, mas às 6 da noite a situação muda completamente. Os congestionamentos são consequências inevitáveis. Filas quilométricas de veículos se formam principalmente no centro da cidade. E o que não falta são motivos para deixar os motoristas insatisfeitos. Qual a dificuldade que você tem com o trânsito de Juiz de Fora? Nesse horário de pico aqui fica tudo parado, né? A gente fica um tempão aqui esperando. Esse sinal aqui é muito rápido, entendeu? Então às vezes engarrafa até lá ao final. Chegar a um determinado local onde que o trânsito está totalmente congestionado. Um dos maiores é a falta de lugar para estacionar, né? Estacionar carro está difícil hoje aqui, principalmente aqui em Juiz de Fora, no centro. Estacionamento de motos que são poucos. E nesse cenário, a falta de paciência dos motoristas acaba gerando mais e mais imprudências. Outro agravante é a precariedade das principais avenidas da cidade. São faixas de pedestres mal conservadas e asfaltos em péssimas condições. Bem, atualmente a gente vê muito problema com a quantidade de buraco que está na cidade, né? Então acho que está precisando de um bom asfalto, entendeu? Que não está legal, está com muito buraco, isso ocasiona acidente, engarrafamento. O presidente da CONSET, José Luiz Brito Bastos, afirma que essa situação causa muitos problemas. Infelizmente, é a questão da imprudência por parte dos condutores e dos pedestres. Eles não se comportam conforme as normas. Essa é a razão do grande problema do trânsito em Juiz de Fora. Se não bastasse os problemas do dia a dia do trânsito, situações inesperadas acabam agravando ainda mais. E quem tenta encontrar a solução, optando pelo transporte público, esbarra em um problema ainda maior: a falta de mais linhas, ônibus lotados e atrasos constantes. De acordo com a CONSET, os fatores que influenciam a falta de fluidez do trânsito nas ruas vão desde a imprudência da população até a precariedade do sistema de coletivos. Normalmente as pessoas não se respeitam, atravessam fora dos semáforos, há excesso de velocidade, todas essas questões. Agora, nós temos que considerar também que em Juiz de Fora nós temos um número excessivo de veículos, nós temos mais de 160 mil veículos em circulação. Agora, basicamente, as pessoas precisam mudar o comportamento. Se não houver mudança no comportamento, dificilmente a situação do trânsito vai melhorar em Juiz de Fora. E também optar mais pelo transporte coletivo do que pelo transporte individual. Juiz de Fora é atendida por 7 empresas de transporte coletivo. São 520 ônibus circulando pelas ruas e transportando cerca de 8 milhões de passageiros por mês. Os números apontados podem parecer satisfatórios, mas nas ruas a população reivindica. Sempre atrás, sempre está muito cheio. Sim, é muito ruim. Demora muito. Às vezes quando eu vou para casa, eu saio do trabalho 00:20. Meu horário de ônibus é 00:30. Nunca ele passa 00:30, sempre ele passa antes, eu tenho que ir em um outro. Podia trazer menino e demora para dar na custa já. Tanto faz para mim vir como para mim ir embora. Alguns ainda propõem soluções. Colocar mais ônibus, né?
colocar mais ônibus, que vai gerar também mais empregos, né? E vai também dar uma qualidade de transporte melhor para os moradores, né? As empresas colocarem mais ônibus nas linhas que precisam. Para quem vive em Juiz de Fora, esses problemas já fazem parte da rotina e são enfrentados diariamente. São 6h40 da manhã e Patrícia já se prepara para sair de casa. Ela trabalha numa empresa que fica aproximadamente 2 quilômetros daqui. Num trajeto que deveria durar em média 25 minutos, a gente vai ver que na prática isso não é bem assim. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Vamos lá então? Vamos. A espera por um ônibus mais vazio é inevitável. Só depois de quase 20 minutos ela consegue, enfim, embarcar. No caminho, Patrícia explica que utiliza 2 linhas para ir e voltar do trabalho, e os ônibus quase sempre estão lotados e atrasados. Ela critica ainda a falta de respeito dos motoristas de ônibus, que em algumas vezes cometem imprudências e colocam em risco a vida dos outros motoristas, pedestres e passageiros. E assim é a rotina da auxiliar administrativa, como a de centenas de pessoas que dependem de ônibus em Juiz de Fora. Diante de tantas dificuldades, motoristas e pedestres esperam soluções. Segundo o subsecretário de Mobilidade Urbana, Carlos Eduardo, a falta de recursos é um dos grandes embates que não possibilitam melhorias no trânsito. Em relação ao transporte coletivo, Carlos Eduardo alega que a Secretaria de Transporte está em processo de contratação de uma empresa de engenharia para reestruturar o sistema. O projeto de licitação da empresa foi desenvolvido em junho do ano passado, mas sofreu intervenção do Tribunal de Contas. Se tivéssemos começado esse trabalho, esse estudo de detalhamento desse novo modelo, nós estaríamos já agora, nesse exato momento, finalizando o trabalho e poderíamos estar dando continuidade ao processo da licitação da concessão do sistema de transporte coletivo. Enquanto isso, a Secretaria de Transporte trabalha num outro projeto de reestruturação urbana viária em algumas das principais ruas de Juiz de Fora. A transposição da linha férrea na Avenida Brasil e a construção de viadutos e pontes em locais de fluxo intenso também são soluções propostas. A população espera por dias melhores.